E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje nós estamos de volta mais uma vez para falar sobre David Copperfield. Então, gente, os capítulos do vídeo de hoje são do 29 ao 35. Como sempre, eu estarei deixando aí embaixo os capítulos dessa semana que tá começando hoje e também vai estar lá no Insta do canal. E aí na descrição também vai estar o dia do próximo vídeo certinho junto com o horário. Vamos lá começar a falar sobre os capítulos dessa semana que teve altos mais altos do que semana passada e baixos mais baixos. Minha voz ficou meio estranha, né? Ficou um negócio meio assim. No final da semana passada a gente descobriu que o marido da antiga babá de Copperfield tava muito doente e aí ele resolveu ir visitá-lo. No primeiro capítulo dessa semana nós descobrimos que ele morreu, enfim. E ele lá, antes de ir pro velório, ele vai pra casa de Steerforth e já lá a gente repara uma situação meio estranha ali. Rosa, que é a mulher que mora lá, que é a amiga da mãe de Steerforth, ela tá meio desconfiada de que o menino tá se metendo em alguma coisa, porque ele não para muito mais em casa, ele tá meio diferente com a mãe, enfim. E aí você já fica, e aí Copperfield, eu não sei de nada e tal, eu não fico com ele tanto tempo assim. Eu já tava com as minhas suspeitas, mas eu estava esperando para elas serem confirmadas. E elas foram confirmadas, né? Então vocês já devem saber quais eram as minhas suspeitas. Mas aí ele vai pro velório do Sr. Barks. E aí, claro que todo mundo tá sofrendo muito ali pelo que aconteceu. Só que a reação de Emily, como ela tá agindo, é muito... Eu fiquei muito concentrada naquilo, principalmente depois dela ter chorado tanto quando ela ajudou aquela mulher semana passada. E o jeito como ela tava agindo, o remorso que ela tava sentindo. E aí, no capítulo seguinte, a gente descobre por que ela tá sentindo todo esse remorso, e se sentindo tão culpada e não sei o que, blá blá blá. A gente descobre que na verdade ela fugiu com Steerforth. E assim, até como a tia de Steerforth fala depois, num dos últimos capítulos dessa semana, realmente a menina poderia ter poupado muito sofrimento para a família, porque na época era um escândalo uma mulher fugir com outro homem com quem ela não estava comprometida, enfim, uma mulher fugir com um homem, basicamente. Então assim, é claro que não dá pra culpá-la porque ela era inocente de uma certa forma e a sociedade realmente era muito babaca com as mulheres. Inclusive Copperfield até analisa isso aqui em uma parte, né, uma partezinha que ele diz que sempre julgavam muito mais ela do que ele. E no final das contas a gente sabe a índole de Steerforth, a gente sabe que provavelmente ele seduziu a menina e prometeu muitas coisas que, se ela parasse pra analisar, se ela não tivesse sido seduzida por ele, e pra gente que não tá olhando de fora, é muito fácil de ver que ele não vai cumprir, porque, por exemplo, ela tinha esperança de voltar casada com ele. E a gente sabe que isso nunca vai acontecer por causa da classe social em que ele vive e a classe social em que ela vive. Que é uma coisa, inclusive, que quando Copperfield leva o Sr. Barks pra falar com a mãe de Steerforth, ela fala que nunca vai acontecer, que esse casamento nunca vai acontecer, justamente por causa das classes sociais. E aí eu achei interessante esse confronto deles dois, porque são duas pessoas sofrendo de formas diferentes. Por um lado eu entendo a dor da mãe, porque ela realmente nunca vai ter a relação que ela tinha com o filho dela. Foi uma decepção ver o filho fazendo algo assim, desgraçando outra família. Mas, por outro lado, poxa, ele é um cara rico, ele pode fazer esse problema sumir. Ele é homem, então é claro que as pessoas vão julgá-lo menos por isso e logo logo vão esquecer. E sabe o que é interessante? Isso acontece até hoje, não é mesmo? E já o tio de Emily, não, ele tá completamente desgraçado. Ele vai passar a vida toda procurando uma menina e nunca vai achar. Ele nunca mais vai ter uma casa. O menino que tava noivo dela desistiu completamente do amor. Se ela tivesse irmãs, as irmãs dela provavelmente nunca se casariam, porque era assim que funcionava na época. Então assim, medindo assim o que aconteceu, colocando na balança, dá pra ver que quem saiu mais prejudicado foi ele. E ela age como se ela que tivesse sido, meu Deus do céu, eu perdi tudo. Não, meu anjo, você não perdeu tudo. Aí outro ponto que eu queria falar sobre isso, aquela menina Rosa, né, que mora na casa dela, enfim. Rosa, ela chega e fala que a menina é repugnante, que ela é pervertida, não sei o quê. E aí é aquela coisa, né, é muito fácil a gente dizer
que faria diferente na situação do outro, que não aceitaria certas coisas, que não se iludiriam com aquelas outras coisas. Só que a verdade é que a gente não tá no lugar do outro. Então ela fala de um lugar completamente privilegiado, de uma menina que nunca teve nada na vida. Quer dizer, ela tinha amor e tal, mas ela tinha o sonho de subir na vida até mesmo pra ajudar a família dela. Então assim, essa mulher, entende? Ela tá falando de um lugar lá de cima, de uma coisa que ela não vive. Então assim, realmente bem que disseram, né, que esse livro dá muito espaço para aquelas classes que eram invisíveis nessa época e que infelizmente são até hoje, né? Ah, sim, no meio dessa confusão toda, quem é que reaparece pra falar com Copperfield? Aquela mulher que vende um monte de coisa, corta o cabelo, enfim. Ela reaparece e eu tenho certeza que ela vai voltar de novo com um papel ainda mais importante do que ela teve agora. Porque ela revelou basicamente ali, deixou escancarado que Steerforth estava manipulando todo mundo ali, que não é surpresa pra ninguém, né? Se parar um pouquinho pra observar o que ele fazia antigamente, quando eles eram mais novos. Então não foi muita surpresa pra mim isso. Mas aí depois de tanto sofrimento e tal, e depois de ajudar da maneira que ele pôde a família de Emily, ele volta pra casa. E aí é o alto dessa semana, que foi o romancezinho dele com Dora, que, gente, ai, foi muito fofinho. Eu fiquei toda... E eu ri muito nessa parte porque eu acho muito engraçado em algumas situações quando ele relembra coisas do passado dele, né? Porque isso é como se ele estivesse escrevendo a biografia dele. Então é muito engraçado ver Copperfield lembrando dessas coisas com sua visão, sei lá, de quantos anos mais depois de ter vivido muito mais, olhando as ações dele de quando ele era muito novo, assim. É muito engraçado, bicho, as coisas que ele fala. Me digam aí nos comentários se vocês também riram com algumas coisas que ele fala. Tem umas, tipo, ele fala das botas que ele comprou pra usar. E é muito engraçado ele falando dessas botas que ele comprou pra ir ver Dora no aniversário dela. Minha gente. E também quando ele fala do... Ai, meu Deus do céu, como é a expressão que ele usa? Pelo amor de Deus, me diz que eu marquei aqui. Mas ao mesmo tempo que foi uma parte bem amorzinho do livro, até porque a gente descobre que ela também gosta dele e eles ficam meio que noivos às escondidas. Do início ao fim eu tava sentindo que nunca ia acontecer e que em algum momento isso ia dar errado, porque, como eu falei no outro vídeo, dá pra ver que o pai dela é de uma classe social bem superior a dele, e na época... A gente sabe que na época era, né, meio complicado os casamentos assim. E depois no capítulo seguinte a gente vê que realmente esse medo é real de dar tudo errado, porque a gente descobre que do nada a tia dele tá falida. E aí ao decorrer do capítulo dos capítulos que seguem essa coisa da tia dele tá falida, a gente descobre que isso tem a ver com o Sr. Wickfield, que tem a ver com aquele demônio do Uriah, sei lá como é que se pronuncia o nome daquele menino. Que inclusive eu esqueci de falar no vídeo anterior da leitura conjunta, que na semana passada, em um dos capítulos, Copperfield ele usa uma expressão bem interessante para definir aqueles espasmos, né, que o menino tem, o jeito como ele se contorce. Copperfield diz assim que ele parecia uma cobra se mexendo, ou seja... venenoso, né? E a gente vê que, na verdade, a tia dele foi investindo em algumas coisas bem nada a ver, porque ela deixou de consultar o Sr. Wickfield, provavelmente porque ela viu ali a rotina da casa, como estava rolando, e estava vendo que aquilo não era um ambiente muito saudável, então eu creio que ela quis sair logo daquilo. E aí, antes mesmo da gente descobrir isso e tal, não sei o que, a gente vê Copperfield tentando cancelar o estágio dele para ver se ele consegue de volta o dinheiro que a tia investiu pra ele começar a carreira dele. E é uma coisa que, assim, eu não sei se é muito errado, mas eu acabei rindo, porque eu sei que era um assunto sério pra ele no livro, mas é porque eu achei muito engraçado ele falando com os dois sócios lá da corte civil, um sendo, se fosse por mim, não sei o que, vá falar com o outro, mas não tem... E aí ele vai falar com o outro e o outro não é exatamente como ele esperava, e aí ele volta pra falar com o outro de novo, e enfim, eu achei meio engraçada essa dinâmica.
porém ainda assim meio desesperador, porque ele não conseguiu o dinheiro de volta, se bem que eu já esperava por isso, e eu já fiquei pensando, velho, não vai fazer isso, porque se tu for fazer isso, o cara vai ficar pensando, meu Deus do céu, esse menino é um pé rapado, não tem onde cair morto, o que não deixa de ser verdade, e nunca que tu vai poder casar com a filha daquele homem. E aí depois ele volta pra casa, encontra a Agnes diz que ele podia arranjar um emprego como secretário do Dr. Strong, que foi o diretor dele na escola. Meio que resolve a situação. Não resolve, mas já ajuda. Então assim, claro que se ele tivesse conseguido aquele dinheiro do estágio de volta, que é muito dinheiro, teria ajudado muito. Mas aí no final dessa semana nós temos o encontro com o Sr. Wickfield, com Uriah, e aí volta aquela aflição de se esse demônio vai conseguir casar com a Agnes, e inclusive Copperfield fala uma coisa tipo, ah, Agnes, se eu soubesse o que era isso que eu via em você antes. Porque até agora a gente viu Copperfield sempre dizer, ai, minha boa irmã, meu anjo, e não sei o que, e ela sempre faz o meu dia mais alegre, e o tempo todo eu fico, menino, esse menino ama essa mulher e não sabe, bicho. Ama no sentido de amar, realmente de amar de casal, não de irmão e irmã. E aí quando ele fala essa frasezinha, o bicho, eu tenho certeza que ela vai casar com aquele demônio e que ele vai se arrepender e ficar, meu Deus do céu, eu deveria ter pedido essa menina em casamento. Mas não sei, né? Vamos ver o que é que vai acontecer semana que vem. Como sempre, pra variar, estou ansiosa. Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais rápido do que os que eu geralmente faço, eu acho. Mas talvez seja uma coisa boa. Talvez eu não esteja enrolando demais. Concluindo, foi uma semana bem feliz, barra triste, barra desilusória, barra desesperadora, barra muitas outras coisas, porque é assim que é ler David Copperfield. Ai, gente, eu tô adorando isso, esses altos e baixos, e tudo bem que tá muita aflição quando acontece alguma coisa ruim, mas é um personagem que dá pra você se conectar bastante, porque ele é uma pessoa boa e por mais que ele tenha nascido privilegiado, ele acaba passando por altos e baixos e aprendendo a dar valor às coisas realmente significativas na vida, como pessoas que realmente gostam de você e que realmente são seus amigos, sem se importar com a classe social delas, e ele sempre tenta ajudar à medida que ele pode. Não é sempre que ele pode fazer muita coisa, mas a ajuda dele é sempre bem-vinda por essas pessoas, porque elas também entendem que todo mundo tem os seus limites, porque elas têm muitas limitações na vida. Então é muito legal ver, principalmente agora nessa semana, por mais que seja David Copperfield o nome do livro, e por mais que seja como se fosse ele escrevendo uma biografia dele mesmo, acaba dando espaço para as outras histórias ao redor dele, e eu acho isso muito legal. E eu continuo achando incrível como pode caber tanta informação dentro do livro, tanta coisa assim, tanta história de verdade, e Dickens, ele não é prolixo em nenhum momento do livro, e eu acho isso maravilhoso porque a narrativa flui, que é uma beleza. Então eu tô adorando a leitura, pra variar, eu digo isso em todo vídeo, mas é a verdade. Eu espero que vocês também. Não esqueçam de deixar aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam dos capítulos da semana. Só lembrando que tá aí os capítulos da semana que começam a partir de hoje, a data do próximo vídeo e o horário certinho. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima, que inclusive o próximo vídeo que vai sair é a parte 2 de todas as leituras de 2018, que eu achava que iam sair na sexta-feira de noite, mas aí eu resolvi postar na terça-feira. Então terça-feira tem vídeo pra vocês, que é a segunda parte. Tem vários livros bacanas que eu falo ali. Enfim, eu espero que vocês assistam o próximo vídeo e eu vejo vocês de qualquer forma no próximo sábado. Um beijão e vejo vocês na próxima.